aqui o diagrama mostrando a nossa montagem do laboratório com o nosso gateway principal que conecta na internet. E lá no fundo eu tenho as placas que eu coloquei para colocar os switches. Então tem switch 0, switch 1, switch 2, 3 e 4. Tá? Então eu vou mostrar como a gente está ligando isso aqui hoje. Eu tenho aqui um cabo que sai do meu gateway aqui e vai para lá. Obviamente que já estava desenhado antes, aqui, eu tenho um outro cabo que sai do gateway e que vai lá para fora, né, para a rede da UFM, que é o UFM para nós a internet, tá? Assim como esse cara vai ser a internet para quem está aqui dentro. E aí aqui eu tenho um cabo saindo do switch 0, um cabo saindo do switch 0 para o switch 1. Então está aqui um cabo que vem para o switch 1. Eu tenho um outro cabo saindo do switch 0 para o switch 2. Mais um cabo saindo do switch 0 agora para o switch 3. Ups. E finalmente um cabo saindo do switch 0 para o switch 4. Muito mais fácil eu colocar esse troço aqui depois. Não é mais fácil nada fazer para cá. Aqui. Pronto, essa aqui é a conexão que eu tenho hoje. Tá? Ainda sobra 3 portas aqui. Eu tenho 8 portas no meu switch, estou usando 4 para distribuir, uma para receber, sobra 3. Né? Então tem 3 portas ali e eu posso ligar o outro aparelho. Normalmente eu ligar o meu notebook. Mas já andei testando, parece que não é por causa disso que ele está problema não. Tudo bem. Ele está problema na hora de produzir os vídeos do YouTube. No meu site. Então essa aqui é a configuração padrão desse laboratório. Tá? Eu tenho um gateway que liga o laboratório na internet e depois ele distribui através do switch 0 e distribui para os outros 4 switches que chegam nas máquinas. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de uma rede plana. Se eu for fazer isso com um diagrama de endereços, coisa e tal, eu vou ver que todas as máquinas que eu pendurar aqui, usando esses 3 pontos, esses que estão aqui disponíveis para o switch, ou seja, as máquinas que estão na mesa, eu vou ver que todas elas estão no mesmo nível, no mesmo barramento, elas se veem tranquilamente. Vantagens e desvantagens. A vantagem é que simplesmente você pode, de uma máquina, comunicar com outra, sem nenhum impedimento, sem nenhum trabalho a mais. Né? Desvantagem. Se alguém, inadvertidamente ou advertidamente, por ignorância ou por malícia, acessa alguma coisa indevida, um vírus, um trojano, sabe, um atacante potencial, chegando em qualquer máquina que está pendurada em qualquer lugar desse aqui, você tem acesso a toda a rede ao mesmo tempo. Tá? Limitado ao gateway, tudo que está aqui embaixo está no mesmo nível, está na mesma hierarquia, tá? Tudo vizinho, tudo coleguinha, amigo, opa, legal, vou chegar para ele, vou pegar todo mundo e vamos embora. Tá? Definição conceitual que a gente pode fazer então de um gateway. Tá? Olhando aquele gráfico que eu estava mostrando para vocês aqui, tá? Olhando esse gráfico, isso aqui é meu gateway. Por que eu sei que isso é o gateway? O que é que isso representa? Tá? O que representa é o seguinte, é que ele está ligado a 2 redes, no caso a rede do laboratório e a rede da internet. Tá? E ele serve como portão. Gateway significa isso, portão de passagem. Né?
ele permite o tráfego entre os dois lados, ou seja, ele liga as duas redes. Mas o modo de você ligar duas redes tem variação. Você pode pegar e juntar duas redes para que elas se tornem uma só, ou você pode juntar duas redes, ligar duas redes, sem que elas se tornem uma só. São duas redes vizinhas que conseguem se comunicar, porém não são a mesma rede. Tá? Então, o pessoal que está aqui na internet não necessariamente, provavelmente, dificilmente vão conseguir saber quem está aqui atrás. Tá? Quem está aqui, provavelmente também não sabe o que tem do lado de cá. Vou ter acesso a serviços, a comunicações, a sites, materiais, informações que estão do outro lado, porém, eu não sei qual é a estrutura do outro lado. Tá? Simplesmente, eu tenho serviços que eu consigo acessar desde que eu tenha um portão de passagem para passar da minha rede para uma outra rede, para a rede externa. Tá? Então, essa é a ideia conceitual, é um portão. Tipicamente, primeira coisa que isso vai implicar, já falando aqui da definição técnica do dispositivo Gateway. Eu tenho redes, e eu pus Gateway no meio das redes. Então eu preciso ter portas. Tá? Então, se eu coloco um Gateway entre duas redes, eu tenho que ter no mínimo duas portas de rede. Uma para a rede de fora e uma para a rede de dentro. Tá? Então, a primeira coisa, eu tenho redes e portas de rede. Não consigo fazer um Gateway com uma porta de rede só. Tá? E vai ser uma estação da rede como um todo. Mas, quando eu tenho duas redes, eu tenho que ligar o computador nas duas redes, então eu tenho que ter duas portas de rede diferentes. Uma para a rede A e outra para a rede B. Tá? O fato de eu colocar o computador, tá? No caso aqui o meu Gateway, do lado 324, eu colocar ele ligado em duas redes, na rede de dentro do laboratório e a rede de fora, que eu estou chamando de internet, o fato de eu colocar ele aí, não significa que ele é um Gateway. Significa que ele é uma estação de trabalho do computador que está conectado ao mesmo tempo nas duas redes. Então ele tanto pode falar com a rede interna como ele pode falar com a rede externa. Tá? Mas ele ainda não é um Gateway. Tá? Não alcançou ainda o status de Gateway. Para ele poder ganhar o status de Gateway, eu tenho que fazer uma coisinha de software, basicamente, que vai permitir que ele deixe passar informação da rede interna para a internet, para a rede externa, e deixe depois a resposta, por exemplo, vir da rede externa, no caso aqui a internet, para dentro da rede interna. Então, quando você aqui acessa o site URL, você tem que poder passar pelo Gateway para chegar na internet, acessar o servidor que está lá no local URL, aí ele responde, essa resposta volta, passa pelo Gateway e volta para o seu computador. Tá? Então, primeiro eu tenho que ter uma porta para cada rede, segundo eu tenho que ter a permissão de passagem. Terceiro, é uma consequência do segundo. Eu vou mostrar para vocês como que a gente libera a passagem de pacotes de uma rede para outra rede através do Gateway. Ou seja, transformando uma máquina ligada em duas redes em Gateway. Tem lá uma variável do sistema chamada IP Forward, ou seja, encaminhamento IP. Ele permite encaminhar pacotes entre faixas de IP diferentes, entre redes diferentes. Só que, e aí nós vamos voltar aqui ao meu gráfico e eu vou fazer uma mudança nele aqui. Porque o nosso esquema aqui é o esquema da nossa rede hoje. Tá? Só que, como eu disse, aulas passadas, materiais passados aí, nós estamos trabalhando um projeto de reformulação do laboratório como um todo, inclusive pegando os outros laboratórios. A gente vai começar por aqui, depois, à medida que os professores tiverem interesse e tal, os outros laboratórios podem ser interconectados aqui. Tá? E nessa brincadeira, só aqui dentro, nós vamos usar um conceito chamado DMZ. Zona desmilitarizada. Basicamente, é uma redezinha que você coloca, pode estar dentro da sua rede, pode estar fora da sua rede, pode estar na internet. De uma forma ou de outra, você vai cercar ela, vai isolar ela e vai ser a área desmilitarizada, a área de segurança, ou a área inocente da brincadeira. Tá? Por exemplo,
que acontece se você hoje hackear a conexão e chegar no Syscad com um aluno, ultrapassando os poderes, as permissões que você tem como aluno? Vai ser aquela cena que a gente vê em filme americano, né? Que o menino ou a menina invade o computador da escola para trocar a nota do colega ou a própria nota. Tá? Por que isso? Porque o Syscad está acessível diretamente. Tá? Então, semana passada o rapaz estava falando que aquele computador que ele trouxe, que teve naquele rodou do banco de dados do Syscad, se eu conseguisse acessar aquele computador, não necessariamente pelo Syscad, eu poderia trocar as notas de qualquer um lá dentro, tanto para baixo quanto para cima. Tá? Porque eu estou tendo um acesso direto. Quando eu faço Syscad, quando eu acesso Syscad, eu estou chegando naquela máquina. Não estou chegando no DMZ. Mas se eu pegar aquela máquina, colocar ela dentro da rede segura da UFTM e colocar numa área DMZ, que é onde você pode chegar para acessar suas notas, eu colocar lá uma espécie de terminal do Syscad, aí quando você vai lá e pergunta, ele vai lá dentro, na área que você não pode ir, descobre os dados que você está procurando, volta para a DMZ e ele te entrega aquilo. Tá? Essa é a vantagem, a grande mágica da DMZ. Você não coloca o sistema, o banco de dados mesmo da organização, que é a coisa mais vital, né, mais crítica em termos de segurança, você não coloca ele onde o cliente pode acessar na internet. Tá? Francamente, eu não sei, eu tenho séria desconfiança de que o Syscad faça isso. Tá? Porque ele tem essa preocupação, essa capa, uma área desmilitarizada que você pode acessar e ele busca a informação numa área segura lá dentro. Tá? Eu tenho sérias dúvidas de que eles tenham feito o Syscad com essa preocupação. Tá? Eu também peguei e fazer, não é ponteamento, tipo assim, você bater dentro do servidor e aquele servidor te mandar para outro lugar e você achar que você está continuando dentro dele. O tal do honeypot, pote de mel, é uma técnica que tem para você pegar e controlar o pessoal que tenta invadir e ainda aprender quais são as técnicas que eles estão usando. Coloca lá, coisa e tal, tá? Mas eu estou só especulando aqui para tentar explicar basicamente o que é o DMZ, tá? Então eu vou botar aqui uma outra redezinha aqui, que eu vou chamar de DMZ, porque essa rede, ela vai precisar estar conectada no meu servidor, aqui no meu gateway também, tá? Não. Pode, sei lá, você pode montar uma DMZ em cima dentro do AVPN, mas o conceito não é rápido não são sinônimos não. Tá? O que me interessa aqui de mostrar que o projeto nosso prevê a instalação de um DMZ, né, que eu estava controlando ainda há pouco, que originalmente essa chave que eu coloquei aqui, ela foi produzida para poder botar computadores de uma DMZ aqui, tá? É que, nesse caso, eu passei a ter quantas redes no meu gateway? Eu tinha duas, tinha a internet e o laboratório. Agora, eu pus mais uma rede, então eu tenho 3 redes. Tá? Então eu tenho o laboratório, eu tenho a internet e agora eu coloquei a DMZ aqui. Na prática, se a gente quiser examinar esse computador aqui, vai descobrir que ele tem até uma etiquetinha aqui falando qual é a identificação. A de baixo é TH1, depois é TH0 e a TH2 está em cima. Tá? A posição das portas físicas, quais são as portas que ele parece, a identificação delas na hora de configurar aqui. Eu nem sei quem está configurado com quem, mas não está me preocupando isso. Tá? Mas a questão é, meu gateway agora tem 3 portas, que ele conecta a 3 redes. E aí o segundo item que eu falei, qual que é? Primeiro é que cada rede tem que ter uma porta. Segundo, é que eu ter o computador ligado por portas diferentes em diferentes redes, não faz o meu computador um gateway. É simplesmente um computador que está ligado a mais de uma rede. Para ele funcionar com gateway, eu tenho que permitir que a informação seja encaminhada, sabe, entre as redes que estão aqui. É o tal do IP forward. Forward, né? É encaminhar, passar para frente. Tá? Então, quando eu habilito o IP forward, ele vai permitir que haja circulação atravessando o meu gateway
entre qualquer par de rede que eu tenho ali. No meu caso, quando eu tenho mais vezes gateway, que a gente vai fazer aqui na nossa prática, só vai ter um par de redes. A mesa e a rede zero. Tá? Então, quando eu botar um gateway aqui no meio, eu tenho essa rede e essa rede aqui. Duas. Tá? É um par. Mas aqui eu estou falando de um gateway que tem 3. Certo? E aqui, na hora que eu habilito a passagem, eu habilito a passagem. Ponto. Eu não estou falando, habilito a passagem da internet para a rede interna. Ou da internet para a DMZ. Ou da DMZ para a interna sem acesso a internet. Não. Eu estou falando que eu permito passagem, encaminhamento de pacote, de uma rede para qualquer uma das outras redes que está ali. Tá? Então eu permito a passagem de pacotes entre qualquer par de redes, entre essas duas ou entre essas duas. Não tem como eu pegar e falar, vai passar só dessa para essa e não vai chegar na outra. Não tem jeito de fazer isso. O IP-Forward não faz. Ou você tranca e não deixa fazer encaminhamento de pacote, tá? Que é o padrão normal do computador, ou você libera a passagem e aí vai poder passar de qualquer porta para qualquer outra porta. Tá? Para que você possa controlar alguma coisa, e aqui é que entra um macete que você perguntou lá de repente, e que eu já sugeri, se eu coloco o Syscad que você acessa a partir da internet, aqui, e ele vem aqui dentro para consultar o banco de dados real, tá? Você consegue invadir aqui e mexer no que está aqui. Só que o que está aqui é um espelho do que está aqui. Tá? Agora, se eu posso fazer esse caminhamento, de repente eu consigo chegar aqui e ver como que esse cara aqui consulta o banco de dados que está aqui. Eu descubro o IP desse cara aqui dentro. Tá? Aí eu poderia tentar chegar nesse cara aqui, porque isso aqui permite a passagem. Tá? Aí, para não deixar qualquer uma conexão, mas apenas a do meu Syscad, que atende o aluno externo, conversar com um Syscad banco de dados aqui dentro, aí eu faço o quê? Coloco aqui um firewall. Tá? Então, quando você tem, para você ter um firewall, você tem que ter um gateway. O gateway vai ficar contando que ele passa de um lado para o outro. Tá? Quando você tem um gateway que tem mais do que 2 portas, o único jeito que tem de você controlar que o tráfego ocorra apenas entre determinados pares de rede é usando o firewall. Porque o gateway vai deixar qualquer coisa passar de qualquer lugar para qualquer lugar. Essa é a encrenca dele. E aí, para eu poder criar um dispositivo, um gateway, que possa ser definido, tanto conceitualmente como tecnicamente, pelo dispositivo, eu tenho que ter algumas características. Aliás, ele vai produzir algumas características funcionais, e algumas que eu tenho que promover. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho é isolamento de tráfego. Tá? Aqui não está desenhado, mas eu sei que eu tenho um monte de computador que está ligado nos switches 1, 2, 3, 4, né? Que por sua vez estão ligados aos switches ao switch 0, por sua vez está ligado aqui. Tá? Então, o tráfego que eu tenho tráfego que vem dessa máquina que vai lá para a internet, tá? Um tráfego de saída, mas eu tenho também um tráfego que sai dessa máquina aqui e vai para uma máquina das meninas que está ligada ali. Não sei se está ligado, se não está ligado. Estou falando uma está ligada aqui. Então, qualquer tráfego aqui, como que esse tráfego é feito? Você tem um IP de origem e o IP de destino. Quando você quer mandar um pacote da sua máquina para qualquer outra máquina, tá? Como que ele vai saber como rotear, como dar destino a esse pacote? Ele olha o IP de destino da mensagem. E aquela máscara que a gente usou, que a gente comentou, que é um monte de número 1 seguido por um monte de número 0, em binário, ela serve para quê? Eu faço uma operação bit a bit, entre o IP da máquina destino com a máscara da minha rede local. E aí ele pega e tira o host ID, o identificador de máquina, host, e deixa o identificador da rede. E aí ele olha, se o identificador da rede
é o mesmo identificador de rede da minha máquina, então ele sabe que a máquina que eu quero acessar está no mesmo barramento, na mesma rede. Então eu posso mandar direto. Simples assim. Tá, se coincide o endereço de rede, destino, ser o mesmo endereço de rede, origem, então eu posso pegar e jogar aquele pacote na rede que o destino recebe. Tá? Mas e se não for? E se o IP for diferente? O IP de rede do destino for diferente do IP de rede origem. Aí ele, opa, esse destino não está na mesma rede. Não adianta eu botar o pacote no meio piso, na rede, que o cara não vai estar perto para ver, não vai chegar isso. Eu tenho que mandar isso para algum lugar especial. Qual? Porque esse IP destino não está na mesma rede. Está onde? Se não está na mesma rede, está em outra rede qualquer. Aí eu mando para onde? Mando para o gateway. Lembra que quando você configura a máquina, você coloca o IP nela, com máscara, e aí para você poder acessar outras redes, você coloca um gateway padrão, que você não sabe para onde é que você manda para o gateway padrão, e para poder resolver os nomes, você coloca o DNS. Né? Pois bem, o gateway padrão aparece aqui, nessa hora. Se eu vejo que eu quero acessar um IP que está aqui, que está na mesma vizinhança, eu mando direto. Se não, eu pego todo o meu pacote inteiro, põe dentro do envelope, e nesse envelope eu oriento ele para o gateway. Eu coloco como destino o gateway. Chega lá no gateway, o gateway abre aquele envelope e olha qual é o endereço de destino. Aí vai chegar à conclusão que ou ele tem como chegar naquele destino diretamente, ou mandando para um outro gateway, para outro gateway, sabe? Alguém vai resolver o problema. Ou ele vê assim, olha, não tem jeito. Aí ele devolve, ó, não consigo chegar nesse cara. Esse IP destino é inalcançável, eu não consigo chegar lá. Tá? Aí dá uma resposta dessa para cá. Ou seja, primeiro, o tráfego interno nem chega aqui. Na prática, do jeito que está aqui, ele bate aqui na porta, porque como é que funciona a rede basicamente? Para toda essa coisa mais ridícula do mundo. Ele pega o pacote, joga na rede, e esse troço, sabe, fica ecoando para todo mundo. Aí o cara que tem aquele IP, a máquina que tem aquele IP, opa, esse pacote aqui é para mim. Pum, deixa eu ver o que ele diz. Ele cata aí. Se não for, ele joga fora. Não, esse aqui não é meu. Né? Dá um chutezinho assim e deixa para lá. E vai fazer outra coisa. Se é meu, eu pego. Se não é, eu não pego. Tá? Então, é ridículo porque você pode montar um programa que fica limpando, ou seja, planejando a rede. Qualquer coisa que passa pela rede, vai lá e pega. E ele tenta tirar vantagem disso. É uma das técnicas de ataque. Mas as falhas de segurança de rede é justamente quando a rede é esnifada, né? Ela é farejada. O cara fica olhando o que acontece ali, vai pegando informação e vai tentando fazer bagunça com aquilo. Tá? Então, o troço até bate no gateway, só que o gateway não recebe, porque está com o endereço de alguém aqui. Então ele deixa. Tá? Ele recebe aquilo, não, isso não é meu, não, deixa eu falar. Por isso que quando você manda um pacote que tem que ir para outra rede, esse pacote é envelopado, né? Ou seja, o pacote inteiro de bits é colocado dentro de um outro cabeçalho e cauda, né? Tem um cabeçalho em rodapé, isso a gente chama de envelopar, e nesse envelopamento ele diz, olha, isso aqui, o endereço que eu vou mandar isso aqui é para o gateway, mas coloca lá, qual é o assunto dessa carta que eu estou mandando para o gateway? Encaminhamento. Aí ele, encaminhamento? Então quer dizer que eu tenho que abrir e descobrir qual é o endereço do destino e tentar mandar isso para lá. Se ele conseguir mandar, ele manda para algum lugar, ele vai descobrir qual encaminhamento que está para a internet para poder dizer e despacha. Se não, ele fala, sinto muito, não consigo achar esse endereço. Esse endereço aqui é inalcançável. Tá? Aí ele devolve. Então isso aqui é o isolamento de tráfego. Primeira vantagem de você botar um gateway, você isola o tráfego. Então mesmo que você não tenha um firewall para impedir invasão, não sei o que, coisa e tal, já seria uma vantagem imensa se você pegasse uma rede que nem a universidade, que quando eu entrei tinha coisa de 900 computadores, e quando eu saí do Becim e do Secores, eles já tinham uns 5 mil, 6 mil computadores. Só esse prédio aqui é um prédio para 5 mil a 6 mil computadores, só esse prédio. Esse prédio aqui, se eu for montar uma rede de acordo com as normas de cabeamento estruturado, eu teria que instalar aqui de 5 a 6 mil pontos de rede. E aí o cara que era meu chefe na época, quando eu fui falar sobre isso, que não pode, não sei o quê, porque lá é só sala de aula, não pode ter um escritório lá dentro, não pode ter, é só sala de aula, que a merda, não sei o quê, vai dar processo, vai dar prisão, Quando eles inauguraram o prédio, a primeira coisa que aconteceu foi as coordenações, os institutos, coordenações de curso, foi chegar aqui e falar, não, quer uma sala aqui, quer uma sala ali, não sei o quê. A primeira coisa que eles fizeram aqui foi uma sala de aula, foi uma sala de secretaria.
Aí acomodou depois que sobrar ficar para a sala de aula. Né? Mas tudo bem, esse é outro esquema, problema, que não é o caso aqui. Mas o fato é esse, você tem o isolamento do tráfego. A primeira consequência funcional do gateway é esse. Tá? E como eu estava falando, se eu separasse por área aqui, tá, já teria uma vantagem muito grande, que eu evitaria de ter fluxo de dados saindo de um prédio para outro prédio quando a comunicação é interna. Eu só teria fluxo passando de um prédio para o outro quando alguém desse prédio quer falar com alguém do outro prédio. Tá? Então você diminui bastante o fluxo de dados. Outra coisa, o Windows, que é a maioria das máquinas aqui na rede, administrativa, por exemplo, é um sistema que mesmo hoje tem mania de ficar assim, oi, estou ligado, estou aqui, ó, oi, estou aqui. Mas ele não faz isso uma vez e cala a boca, não. Ele fica repetindo isso toda hora. Então o que você tem de tráfego de rede é um troço absurdo. Que você vê de piscadela no LED do switch, por aí, que é só porque o Windows está gritando, eu estou aqui, eu estou vivo, quiser falar comigo, eu estou disponível, é um troço de doido. É a tecnologia deles, os caras têm essa mania, até hoje está fazendo isso. Né? Aí se você pega e coloca gateway, esse troço vai ficar enquanto só aqui, não vai para o outro lado, que é o setor da UFM. Então você pode ter o seu backbone, né, a sua conexão de um prédio para outro prédio, de um setor para outro setor, muito mais descarregada, muito mais leve. Ela vai funcionar melhor. Tá? Muitas vezes você quer fazer uma comunicação, e aí o desempenho da comunicação que você quer e precisa fazer vai ficar baixo por quê? Porque a rede está sendo gasta, a largura de banda está sendo gasta para o Windows ficar falando, eu estou aqui, né? Estou aqui vivo. Então essa seria a primeira, mais básica, vantagem, isolamento do tráfego. Uma outra característica funcional é que quando você separa o tráfego, você também consegue criar hierarquias. Nós vamos brincar com isso aqui. Tá? Por exemplo, nós já brincamos com isso aqui. Nós colocamos, originalmente, aqui a rede 192.168.0, qualquer coisa, /16. Né? Então, 192.168.0, 192.168.1, 192.168.2, 192.168.3 e 192.168.4. Tá? Tudo a mesma coisa. Tá? Mas nós vamos brincar aqui e nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos, para aprender a mexer com o gateway, nós vamos pegar a última máquina, tem duas placas de rede, e vamos transformar elas em gateway. E aí, bom, voltando um pouquinho antes que eu falei que já fizemos aqui. Eu peguei e pedi para vocês colocarem a máscara de rede com 17 bits. Porque quando você pega 17 bits, os primeiros 8 bits é o 192. Os próximos 8 é 168. O 17º vai ser 128, ou 0. Tá? Se estiver desligado é 0, se estiver ligado é 128. Então, nessa brincadeira, o 0 atende o laboratório. Tá? Pode, inclusive, atender outro laboratório, que é 127, 128, a parte de 128, eu tenho 127 valores possíveis. O 0 vai ser a própria rede, 127 vai ser o broadcast. Né? Então, sobra 126. Eu poderia ter 126 máquinas aqui. Quando tem 20 aqui, mais 20 lá, tem 60. Então, eu consigo atender os 3 laboratórios só com essa rede 0. Né? E o 127, o 127 eu vou usar o DMZ. Tá? Então, aquele DMZ que eu desenhei, ele vai ser uma rede diferente. E eu consigo hierarquizar, porque os dois, o 0 e o 128, estão debaixo do meu gateway. Tá? Então, nessa brincadeira aqui, eu consigo hierarquizar a coisa de forma que a minha rede do laboratório ela é constituída pelo laboratório em si e pelo DMZ. Porque aí o 92.168, 0 com 16 bits, seria tudo daqui para baixo. 17 bits, então 128 vem para cá e o 0 vai para lá. Tá? Então eu hierarquizo a coisa. Que eu estava falando que a gente vai fazer isso aqui. Como eu tenho aqui 192.168.1, 192.168.2, 192.168.3 e 192.168.4, né? Se eu pegar em vez de 16 bits, pegar 24 bits, tá? Essa rede é a rede 1, essa é a rede 2, essa é a rede 3 e a rede 4. Tá? Todas elas estão dentro da 192.168.0/17. Porque eu estou ignorando aqui ainda, eu estou ignorando os 7 bits que sobram depois do 17, até chegar ao 24. Tá?
Então, continua, isso aqui tudo está debaixo dessa aqui, dentro dessa aqui, mas está separadas, apesar de que eu vou poder, usando a próxima característica funcional, que é a definição de rotas, tá? Não é bem roteamento não, tá? Não é roteador. Eu tenho uma implicância histórica pela denominação de roteador Wi-Fi. Roteador de internet. Não existe. Existe o equipamento, é um gateway, que tem definido rotas pré-definidas, rotas estáticas, que permite rotear o pacote ou para a internet ou para a rede interna. Mas isso não é que ele é um roteador. Tecnicamente, roteador é o ativo de rede que negocia rotas. Negocia com quem? Com outros roteadores. Tá? Então, a UFTM tem roteador, normalmente a maioria dos roteadores do mundo inteiro são roteadores Cisco, tá? Que são equipamentos que tem um monte de porta de rede com várias tecnologias, fibra ótica, rádio, cobre, sei lá mais o que, tá? Sinais de fumaça, batuque, tambor, tá? Ela junta tudo aquilo e coloca as entradas e ela identifica, esse ponto aqui é o UFTM. E aí, esse ponto está ligado por portas a diversos outros pontos que estão espalhados por mundo fora. E aí ele negocia com esses vizinhos que são visíveis a ele, tá? Negocia rotas para chegar em lugares que não estão imediatamente acessíveis. Tá? Então, o roteador, explicitamente falando, é um equipamento que é capaz de negociar rotas, ele descobre rotas, ele cria as rotas. Tá? Não é porque ele roteia. A pessoa também fala, roteador Wi-Fi. Não, roteador Wi-Fi ele não cria, ele não negocia a rota, ele apenas direciona o pacote para um lado ou para o outro, por uma rota ou por outra rota. Só que essas rotas, todas elas são definidas estaticamente falando. Tá? Então, eu costumo fazer a seguinte analogia. Nessa brincadeira, o roteador do roteador Wi-Fi não é o equipamento em si, é você. Porque é você que negocia quais as rotas que ele vai reconhecer e trabalhar. Aí você faz uma lista de rotas estáticas. Tá? Os roteadores da Cisco também tem isso. O roteador da Cisco, você pode pegar e definir que determinada rota está em determinado lugar. Quando eu trabalhava no DECIM, e que eu cuidava da parte da borda, né? E eu estava trabalhando, inclusive, a segmentação da rede, colocando a rede interna, a DMZ e a internet. E eu queria que um pacote que ia da rede interna da UFTM para a DMZ da UFTM, que por acaso chegasse lá no roteador, ele não vazasse para fora e nem fosse jogado fora porque ele não sabia de onde que ia. Então eu fui lá no roteador Cisco, né? Entrei lá pela rede e programei, olha, tem uma rota para você ir para a rede, que era a DMZ, não lembro qual era o número, você vai para tal lugar, por tal porta. Se você tiver uma mensagem indo para 172.16, que era a rede da UFM, você pega e vai para tal lugar, por tal porta. Então eu ensinei para o roteador o que ele deveria fazer se algum tráfego interno da UFM, ou da DMZ, ou da rede da UFM, chegasse lá na borda. E depois do roteador, é o universo, a internet, eu não sei o que tem lá. Tá? Dali para frente eu não posso fazer mais nada. Mas até ali eu consegui fazer. Então eu entrei lá no roteador e dei para ele algumas rotas estáticas. E por isso você consegue fazer uma coisa interessante. Você consegue criar rotas de rede privada para rede privada. Tá? Isso não precisa chegar no roteador em si. Você consegue fazer isso um pouquinho antes. Eu consegui fazer isso no gateway da minha casa. 2000 a 2002, 2003, sei lá. Foi 2 anos que eu comprei lá na UF. E eu lá ajudava, além das aulas com o professor de estudo, eu ajudava o laboratório da FACOM, Faculdade de Computação. E eu era responsável pela manutenção do laboratório do mestrado de computação. E eu tinha o controle do gateway do mestrado e tinha acesso a um outro gateway da UF, que já era na borda. Aí eu peguei e fiz acesso nos dois, na minha casa, e no gateway da UF, e peguei e falei, olha, se eu quiser acessar 192.680, qualquer coisa, que estava na minha casa, aí
ele pegava e mandava para a porta externa do gateway da minha casa. Né? Quando eu quisesse na minha casa acessar a UFO, ia uma 268, 2 ou 3, não lembro qual que era o laboratório da computação, aí eu pegava e mandava para o gateway da minha casa, mandava para o gateway da UFO. E aí o gateway da UFO sabia, quando ele recebia uma mensagem que era para o laboratório, que era inválido, ele não podia receber aquilo. Né? Ele não sabia para mandar. Não, no caso ali ele sabia. Porque quando eu encapsulava ele para mandar para o gateway, o IP inválido sumia. Quando chegava lá no gateway, o gateway abria e falava assim, é para tal endereço. Eu conheço rota para esse endereço? Normalmente eu não deveria conhecer, porque era um IP inválido, não podia ser retirado. Só que ele tinha uma rota falando, para essa caixa exatinha aqui, é tal lugar que manda. Aí ele mandava para o laboratório. Você consegue fazer isso, tá? Definir rotas usando o gateway. De novo, não é um roteador. O roteador negocia rotas. Tá? Então, tecnicamente falando, comercialmente, o cara vai falar roteador Wi-Fi, roteador de internet. Tranquilo. Produto doméstico. É feito para vender para você que é técnico ou para seus pais, seus parentes que não são técnicos. São completamente leigos. Comercialmente, o cara fala que ele não vai embora. Né? Beleza, vende. Funciona? Funciona. Mas não é roteador. É um gateway com rotas estaticamente definidas, que ele define o encaminhamento. Beleza, funciona. É um roteador? Não, ele não negocia a rota. Então não é um roteador. Tá? Você vai ser obrigado a parar de usar um roteador? Não. Continua usando com o seu cliente. Mas você tem que saber. Não é que chama roteador que é roteador. Entendeu? Se você quiser tratar um roteador de internet, roteador Wi-Fi, como roteador, está no saldo. Não vai funcionar. Se você precisar de um roteador que negocia a rota, não adianta você pegar um roteador de internet, que nem eu tenho em casa, que não vai funcionar. Tá? Pra você ter ideia, o roteador Wi-Fi, o roteador de internet da minha casa, que é fibra, né? O IP que ele tem do lado de fora, eu já testei, é IP inválido, é IP privado. A provedora montou uma rede de IP privado que pega várias cidades lá perto. A gente fala assim, mas como assim várias cidades? Da minha cidade para Barbacena, onde mora minha mãe, são 8 quilômetros. Da casa da minha esposa, da ex-esposa, até a casa do namorado da minha filha, é 9 quilômetros. E os dois vão liberar. Estou falando de uma cidade para outra cidade, uma região, né? É 8 quilômetros. Daqui, para você atravessar a cidade, é 9 quilômetros. Tá? Então, essa aqui é as características funcionais, que são meio resultado, meio o que a gente tem que fazer para funcionar. Tá? E que a gente vai conseguir fazer aqui nesse diagrama. Basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa primeira máquina, ou essa última máquina, essa máquina que está aí perto da janela, tá? Vou pegar aqui da mesa 4. Ela tem duas placas de rede. Então vou pegar essa aqui, vou chamar de GW 4.5. Aí eu vou pegar esse cabo aqui, ó. Vou tirar daqui. Vou ligar aqui. Na outra porta, eu vou pegar um cabinho, ligar aqui, aqui. Tá? Então, quando eu fizer isso aqui, eu estou separando o tráfego dessa mesa do tráfego do resto do laboratório todo. Tá? Quando eu habilitar isso aqui funcionar como um gateway, ele vai deixar o tráfego passar de um lado para o outro. Então vai permitir que você acesse a internet, ou a DMZ, tá? Como vai permitir que receba um retorno. Certo? Quando eu pegar e fizer a mesma coisa, deixa eu botar aqui o nome DW PW 3.5. Quando eu pegar esse cara aqui,
e ligar aqui. Quando eu fizer isso aqui, configurar ele como gateway também, tá? Aí eu posso dizer para esse cara que se eu quiser falar com algum IP que esteja na rede 3, ele mande para cá, tá? Essa é uma técnica. Eu crio a rota estaticamente no gateway da minha mesa, dizendo qual gateway eu devo entrar se eu quiser entrar em alguma outra mesa, tá? Ou, porque esse cara aqui já sabe que o gateway padrão é esse cara, tá? Então, se eu quiser vir para essa mesa, ou para essa mesa, ou para essa mesa, que ele absolutamente não sabe exatamente quem é que está cuidando daquilo, ele vai mandar para o gateway padrão, tá? Então, esse cara vai, o cara que está aqui vai ter como gateway padrão esse cara aqui. Para ele sair dessa rede aqui, ele tem que vir para esse cara. Aí esse cara, para poder mandar ou para a internet, ou mandar para cá, ele tem que mandar para o gateway padrão, aqui. Tá? Então ele vai fazer esse caminho aqui. Aí eu vou dizer para o gateway padrão, eu posso dizer aqui, olha, se eu quiser ir na mesa 3, em vez de eu ir lá no gateway padrão, eu vou para o gateway 3.5, porque ele é o da mesa 3. Tá? Isso funciona. Só que isso é um problema, porque eu tenho que pegar e ficar descobrindo o que esse cara está fazendo. Né? O que a outra mesa está fazendo. Tá? Se a outra mesa mudar o IP aqui, do gateway de fora, pronto, o negócio vai desgringolar todo. Tá? Mas se eu pegar e fizer o seguinte, você que está na mesa 4, fez a configuração, me falou, olha, a porta de fora da minha mesa 4 é tal que. Eu venho cá falar para ele, olha, qualquer recado que vá para o IP que está aqui dentro, tem que ir pela porta. Aí dá um endereço desse cara. Faça a mesma coisa para esse aqui, ó. Qualquer mensagem que seja para os IPs que estão aqui dentro, tem que passar por esse cara. Eu digo isso para esse cara aqui. Na hora que esse cara aqui, um cliente aqui, quiser falar com um cliente de cá, ele manda para o gateway padrão pega e manda para o gateway padrão do laboratório e pega e descobre, olha, esse IP que você quer acessar, ele está aqui atrás desse gateway. Aí ele pega, tira o pacote do que ele recebeu, coloca em outro e manda para esse cara aqui. Aí esse cara recebe o pacote, é para a máquina tal, manda para a máquina tal. Então, ao mesmo tempo, eu estou fazendo o quê? Isolamento de tráfego e hierarquização da minha rede. Essas duas redes estão sob essa rede, né, hierarquicamente organizada, e eu consigo fazer o roteamento, direcionamento dos pacotes, de forma que eu tanto saio na minha rede local para a internet ou para a DMZ, como também posso chegar no restante da rede ou nas outros pedaços de rede que estão também isolados. E você faz isso tudo só com o gateway. Tá? O problema fica sendo aí, principalmente nesse caso aqui, é que você não tem controle quando você coloca, pode fazer o forward, você não tem controle de quem pode acessar o quê. Né? Pode passar. Aí você tem que colocar um firewall. A mesma coisa, você montar um gateway aqui, você diz que pode passar o pacote, você está dizendo que qualquer um pode tentar acessar aqui, vai aceitar, como qualquer um daqui pode acessar aqui. Se você quiser que só alguns possam ser acessados ou que possam acessar o outro lado, aí você tem que usar o firewall. Essa é o firewall para fazer isso aí. São 2h48. Então, daqui a pouco a gente tem nosso lanchinho. Alguma pergunta, alguma curiosidade quanto ao gateway e ao projeto especificamente? Se não tiver, podemos ir tomar um lanche, por favor, 20 minutos, são 10 para as 3. Então, 3h10 a gente volta para a gente começar a trabalhar aqui.